Olá, gente. Estamos aqui na aula de Sociologia, dessa vez sobre Durkheim. E vamos começar logo. Essa semana que estou gravando essa aula, faleceu Aldir Blanc. Deixei até aqui em cima. O Spotify, no final da aula, faço um breve comentário sobre ele, que é, na minha opinião e de muitas pessoas, o maior letrista que o Brasil já teve. Um gênio. E acompanhou grandes músicos. Mas nesse momento, voltemos ao Durkheim. Ordem e caos social. A gente vai trabalhar muito com essa comparação, com esse contraste entre ordem e caos, para ver o que o Durkheim está falando. Então comecemos. A sociologia quer ser ciência. Já falamos um pouco de Augusto Comte, falamos sobre aquela ideia de que as ciências humanas tentavam tirar métodos que vinham das ciências exatas ou da biologia e assim conseguir ganhar o título, a credencial de ser uma ciência, de realmente falar sobre causa e efeito, por exemplo, dentro da realidade. E o Durkheim, conhecido como pai da sociologia, foi um dos autores que mais contribuiu para a consolidação da sociologia enquanto ciência. Ele criou um método. Ele fez com que ela pudesse não ser um conjunto de opiniões ou um estudo difuso, mas algo que tem características próprias. Ele falou, a sociologia estuda isso, e isso funciona assim. Ele viveu ali, né, no começo do século XX. Ele teve um filho, inclusive, que faleceu na Primeira Guerra. Entendi um pouco sobre o que era causa, era um francês também. Então vinha de um país que passou um século antes dele nascer por uma revolução, e depois teve Napoleão, e depois teve Napoleão III, e surgiu uma república. Então, um país também que politicamente tinha uma vasta experiência com a ideia de caos. Muito influenciado pelo pensamento positivista de Comte, Durkheim busca entender o surgimento e o funcionamento das instituições sociais que modelam a realidade social e coletiva. De que forma? Um dos livros célebres dele, aqui a foto dele, é o Regras do Método Sociológico, no qual ele vai desenvolver, por exemplo, o que seria o fato social, que a gente vai tratar mais à frente, e diz nesse trecho: nosso principal objetivo é estender a conduta humana ao racionalismo científico. Repare, porque ele quer transformar a ciência humana, demonstrando que, considerando o passado, ela é redutível a relações de causa e efeito, que poderão então se transformar em regras para a ação futura. Então, previsibilidade. Lembrei do que Comte falou, né? É saber para prever, para prover. Ele não é tão determinista, tão positivista quanto o Comte, mas ele está dentro dessa tradição, ele está dentro de um momento ainda que a Europa tem uma crença muito forte no que a ciência vai fazer, no que a ciência vai resolver. Mas lembrem-se que essa Europa tão sábia vai viver duas guerras, pouco depois do tempo de vida dele. Ele já vive durante a primeira. Então as pessoas vão perder um pouco dessa crença de que tecnologia, ciência levam as pessoas além apenas. Existe um mundo, existe uma realidade material, né, o desenvolvimento material, e existe a consciência individual. As pessoas, não é porque tem muita ciência que as pessoas individualmente se tornam mais inteligentes. Vide hoje, fake news, corona. Resumo da aula, onde a gente vai passar duas partes, como eu dividi no começo, explorando o caos, falaremos sobre anomia, indivíduo e sociedade, representações na cultura desses temas, e a jornada do herói, algumas ideias para vocês se ambientarem e começarem a imaginar melhor essas coisas que ele está pensando, e depois entraremos propriamente na teoria do Durkheim, falando sobre coerção, fato social, divisão do trabalho e suicídio. Explorando o caos. Durkheim gosta muito da palavra anomia, que significa ausência de ordem. Caos, propriamente. A gente viu com Comte, Augusto Comte, que a sociedade ela passa por diferentes ordens. Ele fala da ordem teológica, da ordem metafísica, uma orientada pelas ideias abstratas, outra orientada por Deus e uma última positiva orientada pela ciência. Mas não é sempre que a gente está dentro de uma ordem. Mesmo se essas ordens forem verdadeiras, né? Não é sempre que a gente está dentro de uma ordem. Muitas vezes, nas transições, no meio, dentro de uma ordem, a gente passa por um momento de convulsão social. E o que é isso? É muito importante para a gente entender como funciona a sociedade ver os momentos nos quais ela não funciona, para entender o valor das instituições. Por exemplo, agora no coronavírus,
é muito fácil perceber a importância de uma comunidade científica bem conectada a nível mundial, que está agora em todo lugar produzindo, publicando, gerando resultados para tentar encontrar uma vacina, um teste que eles estão fazendo com determinada substância, as práticas mais interessantes que eles têm. O caos ele pode não aparecer só com uma causa externa, digamos, como um vírus, mas ele pode ser um caos político. Por exemplo, Hong Kong e a relação que Hong Kong tem com a China, que tiveram grandes manifestações, repressão policial. Agora mesmo no ano de 2019 isso estava acontecendo. Trouxe alguns outros exemplos. A greve da PM teve no Espírito Santo, teve também no Ceará. E é muito interessante, porque quando a gente vive normalmente, né, pode até achar, por exemplo, que existem muitas limitações nas instituições do nosso país, do nosso estado, e de fato existem muitas limitações, mas as coisas ainda funcionam dentro de uma certa harmonia. Tanto que, na ocasião em que a PM entrou em greve no Espírito Santo, eu sou do Espírito Santo, então acompanhei isso um pouco mais de perto. O que aconteceu foi que as pessoas se trancaram em casa, começaram a contratar segurança privada, muitos que tentaram ver se conseguiam arrumar arma, e aumentou o número de homicídios, enfim, foi um caos porque a gente perdeu uma única instituição. Então a sociedade está sendo amparada por vários desses elementos. Na filosofia, por exemplo, no Timeu de Platão ele fala sobre quando o mundo começa. Né? Vocês devem ver em filosofia sobre a ideia de mundo das ideias, e para o Platão isso começa nesse livro dele, o Timeu, que é quando o mundo das ideias estava perfeito, mas aí começa a correr o tempo e as coisas começam a mudar. E começa a se aproximar do caos. Ele fala nesse livro a respeito disso, de como o caos ele é inerente daquelas coisas que são fluidas. O mundo, quando ele não é parado perfeito, quando ele não é congelado, ele acaba sendo caótico. Aqui um livro que fala sobre isso muito bom, já falando sobre finanças e a ideia de caos, que é A Lógica do Cisne Negro. É um livro bem popular na área de finanças. O que mantém uma sociedade ordenada? Bom, muitas coisas, como eu falei. Dei o exemplo da greve da PM, dei o exemplo da comunidade científica, da capacidade de atender as pessoas em hospitais, por exemplo, no Achatando a Curva. E as ordens podem ser de diferentes naturezas, né? A ordem pode ser boa ou ruim, pode ser uma ordem muito rígida, como numa ditadura militar que o Brasil teve, ou pode ser uma ordem muito rígida, como acontece na China, onde não existe liberdade de imprensa, mas as coisas estão ordenadas de alguma forma. Para vocês vislumbrarem melhor essa questão política, é claro que existe muito material. Um muito bom é esse Winter on Fire, um documentário da Netflix sobre a Ucrânia. O próprio Aldir Blanc, que eu citei, ele tem algumas músicas muito bonitas a respeito da ditadura militar. Vocês veem como aquilo é uma ordem tão... chega a ser repressiva, né? Necessário um pouco de desordem para a pessoa ter liberdade. Mas essa ordem, ela vem, do ponto de vista da sociologia, de um equilíbrio entre alguns elementos. Temos o indivíduo, temos as pessoas individualmente, mas elas estão por todos os lados sendo tomadas por o quê? Pelos seus papéis sociais. Você não é apenas pessoa, mas é filho, ou pai, ou mãe, ou professor, ou estudante, ou cidadão. Você ocupa alguns lugares na sociedade diante dos outros. Você tem algumas obrigações, você tem vínculos com as pessoas, você pode ter medo, são esses fatos sociais, algumas coisas que a gente vai ver. Você pode ter fé em alguma coisa, isso muda a forma como as pessoas se relacionam, começam a existir vínculos ali, sabe, ligações. E existem as instituições, que já não são práticas do indivíduo, mas são coisas acima dele, como a cultura, a economia, que também condicionam a nossa vida. E todas essas coisas vão tentar contribuir para buscar uma ordem. Esse aqui, se vocês quiserem ler, vou deixar, podem pausar aqui, mas eu falei na última aula sobre a ideia de que a lei, a gente fala muito, né, sobre mudar as leis para tentar ordenar a sociedade. A lei é um pedaço muito pequeno, a lei é só um pedaço de papel, um pedaço muito pequeno da realidade. Para as coisas ficarem ordenadas, a gente precisa de costumes, a gente precisa de práticas, a gente precisa de habilidades e conhecimento. Então mudar uma lei provavelmente não muda tanto a respeito da sociedade. Eleger um presidente pode causar muitos problemas, mas não pode jogar um país na lata do lixo, porque tem pessoas ali para sustentar, e também não pode elevar o país a uma situação miraculosa e muito boa, porque tem pessoas ali que também não são capazes de levar até ali.
Então essas mudanças elas são mais lentas, as verdadeiras mudanças elas são mais lentas. Não basta mudar uma lei. E a ideia de caos e ordem, que eu já falei um pouco aqui, passando por uma última referência simbólica, ela está por trás de boa parte das histórias, das histórias fictícias, das ideias religiosas. Por exemplo, aqui, nessa figura grega, temos os deuses que eu citei na primeira aula, que é Urano e Gaia, né, que formam o mundo como céu e terra e representam a ordem e o caos. Temos no Yin Yang do taoísmo. Todas as religiões têm uma ideia de caos e ordem na hora que elas vão falar sobre como surgiu o mundo, como as coisas funcionam. No próprio Jardim do Éden existe uma ordem, né? E ela é rompida pela serpente. Ela é rompida pelo o caos, ele entra ali na forma da maçã. E quase toda a literatura, o cinema trabalha com essa ideia de caos e ordem. Uma bem clara é o Batman e o Coringa, né? Um não existiria sem o outro, não teria graça de ver se não fosse outro personagem, e aqui também diversos heróis representando isso. Se tiverem curiosidade de aprofundar nisso, e a gente termina nessa parte de vislumbrar a ideia de caos e ordem, podem procurar sobre O Herói de Mil Faces, que é um trabalho do Joseph Campbell, foi resumido aqui pelo Vogler no Jornada do Escritor. É basicamente o roteiro de quase todo filme de herói, filme de Hollywood, que ele trabalhou e desenvolveu e criou a estrutura, né? E tá aqui nesses 12 elementos, vocês podem pausar e ver se isso aqui não parece com basicamente toda a história que a gente assiste. E se tiverem mais curiosidade, existe um resuminho de 15 páginas a respeito dessas estruturas narrativas. E Star Wars, por exemplo, foi feito diretamente baseado nesse script, nesse esquema. E outros diversos filmes. É muito influente esse trabalho do Joseph Campbell. Podem fazer o pause aí para dar uma olhada nisso melhor e vou disponibilizar os slides para vocês acessarem o link. Agora explorando a ordem. Tivemos vários motivos para ver o caos contra a ordem, o caos diante da situação do corona nos hospitais, da greve da PM, do caos político. Mas e a ordem? O que faz com que as coisas estejam num lugar? O caso é, o caos ele tenta se espalhar o tempo todo, mas a ordem ela é sempre uma pressão para conter o caos. Então a ordem ela vem de instituições que vão tolerar alguma liberdade. E isso é positivo, porque a gente precisa de um certo nível de ordem. Se não fosse a dificuldade do vestibular impondo uma ordem e tolhendo a gente a gastar tanto tempo estudando e preparando aulas e fazendo tudo isso, a gente não conseguiria ter a universidade, por exemplo. E aqui estamos diante de alguns exemplos do que permite a ordem, né, da ideia de coerção. E coerção não é mais do que a pressão, né, o forçar alguma coisa dentro de um certo lugar. E diversas coisas cumprem esse papel. Eu já falei, por exemplo, da polícia. Em alguns lugares temos a polícia, em outros países, por exemplo, temos essa imagem aqui, muito divertida dessa família bem armada, que a segurança pública, se não for feita por uma instituição do Estado, ela tem que ser feita por alguém. Pode ser feita pelas famílias, em lugares que têm porte de arma. São formas de se organizar, de resolver um problema. Temos a Constituição, naturalmente, né, que tenta ordenar o país, e ela é tão importante por isso. Você vê, a gente tem uma desde 88 e a nossa é considerada muitíssimo jovem. Tem países que têm a mesma Constituição há 200 anos. De polícia aqui, eu coloquei a imagem da banda, que é muito boa, mas a polícia também ela cria uma espécie de ordem. O valentão da escola, ou a pessoa que é escrota e violenta, ela dá um shape para as coisas, deixa elas dentro de uma certa ordem. A igreja também ordena a vida das pessoas. Aqui eu botei apology videos, que são vídeos de desculpas, né, quando influencers fazem alguma merda. E o caso mais recente das coisas sendo colocadas em ordem é o da Gabriela Pugliese. Será que os influencers podem sair de casa? Uma vez que a Gabriela Pugliese dá uma festa no meio da quarentena e perde patrocínios e é xingada na internet, a gente vê uma nova ordem. A gente vê a sociedade pressionando para que as coisas funcionem de uma certa forma. A gente provavelmente não vai ver mais nenhum influencer fazendo essas vezes. E tivemos o bode expiatório, que sofreu no lugar de todos, que é a Gabriela Pugliese, que agora perdeu seguidores, perdeu uma porrada de coisa. E é claro, o medo do ridículo. O medo do ridículo
a tentativa de preservar a sua autoimagem, né? É uma das coisas que mantém a gente em ordem. É a típica postura do adolescente que tenta imitar os outros. Como diz aqui o nosso grande Marcos Lisboa, a maioria das suas posições políticas, ele diz, não vem da tomada de conclusões tomadas após uma averiguação de evidências, mas da sua necessidade de sinalizar virtude e de reforçar uma identidade de grupo. O que isso quer dizer? Que boa parte das posições políticas, do pensamento que uma pessoa tem a respeito da sociedade, não vem dela realmente entender aquilo, mas vem simplesmente dela querer mostrar assim, eu estou do lado certo, eu apoio tal ideia, eu apoio tal outra ideia. E pertencer a um certo grupo que defende aquelas ideias. Porque, de fato, você ter evidências de que aquela é a melhor opção é muito difícil. Então, muitas das posições acabam entrando aí. É claro que tem posições que a gente realmente experimenta na pele, consegue opinar melhor. Mas outras não. E isso, por exemplo, num tempo que as pessoas facilmente são especialistas em saúde pública, de repente, são especialistas em direito quando acontece qualquer coisa com Moro ou com coronavírus, isso me parece bastante razoável. Mas continuemos com Durkheim, sobre o fato social, finalmente. A sociologia ela estuda fatos sociais. Esse é o objeto da sociologia, segundo Durkheim. Enquanto a física estuda a natureza, a química estuda a reação da matéria, a sociologia estuda fatos sociais. E o que são os fatos sociais? Eles são coisas, como eu coloquei no box aqui embaixo. O fato social é uma coisa que você pode se referir, né? Como uma gíria é um fato social. Você fala a gíria, o consumo, a forma de se praticar algo, a crença de uma pessoa, o uso das redes sociais. Tudo isso ocorre na sociedade, você pode se referir como se fosse uma coisa, externamente. E eles caracterizam por 3 atributos. Um é a externalidade. O fato social, ele ocorre fora do indivíduo. Ele não depende da nossa cabeça para ocorrer. Por exemplo, o uso de redes sociais não é um aspecto psicológico. Se ele acontecesse dentro da gente, ele poderia ser biológico, ele poderia ser psicológico, poderia ser uma neurose, poderia ser um medo. Mas no fato social, a sociologia ela vai estudar a versão externa desses elementos. Por exemplo, o que causa o medo, o comportamento em massa que responde ao medo, a forma como as pessoas se vestem, o uso das redes sociais, tudo isso é externo a um indivíduo, a uma pessoa só. E não basta ser externo, é preciso ter generalidade, ou seja, ser um padrão. Então não depende da vontade do indivíduo acontecer. Se amanhã, por exemplo, eu decido parar de usar redes sociais e me vestir só de um certo jeito, ou não me vestir mais, essas coisas não vão sumir do mapa. O mundo vai continuar se organizando politicamente, tendo hábitos e gírias, mesmo se eu me isolar. Então elas têm generalidade, elas podem ser observadas como padrão. E um último elemento é aquele que eu falei agora há pouco, é a coercitividade. Ou seja, o fato social ele se impõe. E você transgredi-lo gera uma certa resistência. Se você quiser ser ateu em diversas famílias, você vai sofrer uma certa resistência. Então, a fé ela se impõe, de certa forma. Se você quiser ignorar a política, ela não vai deixar de existir. Principalmente, ela vai mudar coisas na sua vida. Se você falar com gírias muito estranhas ou antiquadas, provavelmente o grupo no qual você está vai te olhar torto. E você escapar de um certo fato social, de uma certa prática externa, padronizada, né, geral, provavelmente gera essa coerção. É o caso, por exemplo, do crime. O crime é um fato social. Ele ocorre fora do indivíduo, ele é geral, ele ocorre em vários lugares, e ele se impõe dos dois lados, tanto na repressão do crime, quanto na busca que algumas pessoas têm sistematicamente de cometer o crime. É importante lembrar, fato social é uma coisa. Continuando. Aqui voltamos naquele nosso esquema para vocês pensarem em que nível estão esses elementos que a gente está tratando aqui. O fato social, por exemplo. O fato social ele é uma observação, inicialmente não, uma observação da realidade, mas depois a gente recorta ela dentro de algumas características. O fato social, definitivamente, não está dentro do campo poético, não está dentro do campo da criação. E ele já passa um pouco do campo retórico.
O fato social está mais dentro do campo dialético, que é onde surge a ciência. Você tem um acontecer social e você fala sobre esse acontecer, né? Esse acontecer, ele é generalizado, ele é padronizado, ele é coercitivo, ele se impõe, ele tem algumas características, então vamos levar ele não ao campo do acontecimento, não ao campo da experiência, mas a um campo mais abstrato, ao campo do recorte da realidade, o recorte teórico. E chegamos a uma leitura dialética da realidade, permitindo uma ciência, que é a sociologia. Inclusive, para a gente pensar adequadamente a sociedade, a sociologia, é bom que a gente tenha algumas coisas em mente. É bom que a gente tenha já abstraído uma série de experiências. Por exemplo, conhecer a origem das nossas próprias ideias, isso é muito importante para você compreender melhor as coisas. Por exemplo, por que a gente se organiza dessa forma na sociedade? Por que a distribuição de renda, de uma certa forma, porque a polícia trabalha de um certo jeito, poderia ser diferente? Sim, tem lugares que fazem diferente, com certeza. E a gente entender por que a gente se tornou isso é uma forma de entender a sociedade. E aí a gente vai sair dessa generalidade, né, para ir para uma coisa ainda mais abrangente. A gente está olhando para a história, onde a gente vê padrões, onde a gente vê diferenças. Conhecer nossas circunstâncias culturais, as nossas condições materiais, também outro elemento muito importante para a gente entender onde se encaixa esse fato social. Porque tem muitas coisas que a gente pode achar que são simplesmente da natureza das coisas, são sempre assim, nunca foram diferentes, mas elas são fatos sociais, ou seja, elas são uma certa forma de se organizar que está dentro daquelas características. E se você tentar transgredir isso, você vai perceber que não é de graça. As pessoas estão tentando reproduzir aquele comportamento. E é muito importante, é claro, dominar os termos do debate para poder entender o que está acontecendo. Isso aqui é muito difícil mesmo. Por exemplo, as pessoas não vão dominar direito e saúde pública lendo o jornal, embora elas possam naturalmente estarem mais aptas. E isso é muito importante, estar mais apto para falar sobre alguma coisa, mas ainda existe uma diferença entre o especialista que considera toda aquela realidade, realmente domina, né? Não conhece, mas domina os termos do debate, e uma pessoa qualquer. Para Durkheim, aqui algumas conclusões que a gente tira dele, fundador da sociologia. Ele nos ensina que existe um limite para a cota de anormalidade, de anomia, que a mente coletiva é capaz de perceber. Vejam se isso aqui faz sentido. Pode-se compreender isso em dois sentidos, simultâneos ou alternados. Quando os padrões descem abaixo do limite, a sociedade automaticamente ajusta seu foco de percepção para achar normal o que antes lhe parecia anormal, para aceitar como banal, corriqueiro e até desejável o que antes a assustava como inusitado e escandaloso. Um exemplo disso, Bolsonaro. Bolsonaro, ele se porta e ele fala de forma que a gente acharia absurdo alguns anos atrás, mas ele está aí, a gente se acostumou. É muito curioso, e vocês podem encontrar relatos disso na internet, como ali na época de 2010, 2011, alguns políticos da esquerda brasileira chamavam o PSDB, chamavam José Serra, Geraldo Alckmin de fascistas. O que é, claro, uma palavra muito mal utilizada, né? A galera usa a rodo. Percebam que eles chamavam o PSDB de fascista, então eles agora estão diante de uma realidade na qual eles precisam usar o termo fascista com uma pessoa que é muito mais avessa às práticas políticas que existiam naquele momento. E mesmo assim, não existe garantia de que chamar Bolsonaro de fascista seja razoável. Eu mesmo acho isso um uso exacerbado. Eles usam em qualquer situação. Enfim, e quando a anormalidade é excessiva, no segundo ponto, transcendendo os limites da cota admissível, ela tende a passar despercebida ou simplesmente negada. O intolerável transfigura-se em inexistente. Ou seja, quando uma coisa é escandalosa demais, a gente simplesmente não consegue... Aquilo ali foge dos nossos padrões e a gente não consegue nem classificar. A gente simplesmente aceita. Isso são algumas coisas que acabam acontecendo quando a gente vê essa anomia, quando as coisas escapam muito da nossa expectativa dentro da sociedade. Continuemos. Divisão social do trabalho. Um outro trabalho que Durkheim fez, no qual ele fala sobre a coesão social, ou seja, alguns elementos que mantêm a sociedade unida. Já falei do fato social, da ideia de ordem, das instituições, mas existem outras formas disso acontecer.
A divisão social do trabalho, ela é essa forma na qual as pessoas se especializam e desempenham diferentes funções dentro da sociedade. E é claro que a atribuição de funções, a atribuição de responsabilidades, ela ocorre de diferentes formas em diferentes lugares. Por exemplo, uma família tem atribuições diferentes. Uma empresa tem atribuições diferentes. Mas a sociedade como um todo também. Embora a gente conheça essa sociedade, a gente sabe o que ela é de forma geral, a gente não conhece os membros dela totalmente. Ainda assim existe um vínculo. Existe uma pessoa que está trabalhando agora para a gente ter internet, para a gente poder se comunicar por aqui. Existe uma pessoa que está trabalhando agora para fornecer comida que se vende nos mercados. Existe uma relação, então, difusa entre as pessoas que o Durkheim dá o nome de solidariedade. Uma relação baseada no trabalho, sim, no que as pessoas fazem. E ela se divide em duas categorias. A primeira, a solidariedade mecânica, ou por similitude, por semelhança. Ela diz respeito à nossa noção de direito e dever. A solidariedade aqui, ou seja, essa interdependência, podem lembrar de solidariedade como interdependência. Ela é mecânica como um mecanismo, como uma coisa que precisa estar próxima, ter uma ação física, como uma engrenagem, para reagir. Sociedades mais tradicionais, por exemplo, que são menores, onde reportamos mais diretamente as pessoas, como uma família, uma escola, uma aldeia, elas funcionam mais por solidariedade mecânica. Quem comete erros nessas situações é punido usualmente por vias repressivas. A gente impede aquele comportamento. Por quê? Porque ele está ali diante de todos. E ele gera uma reação em todos quando a gente escapa desse vínculo de solidariedade. Quando um filho é colocado de castigo, quando é necessário lavar mais louça do que usual. E a solidariedade orgânica, que é outra, diferente da mecânica, ela se dá em sociedades mais complexas. Não é do vínculo mecânico de contato, mas como um corpo humano, como um organismo que ele tem órgãos. A orgânica, dessa forma, ele tem como se ele tivesse órgãos, cada um desempenha uma função com alguma distância, mas elas são interdependentes, elas se conectam. Essa solidariedade orgânica é fruto da divisão social do trabalho. Os indivíduos, agindo por seu próprio interesse em trabalhar, prosperar, se manter, eles acabam prestando serviço aos outros. Seu incentivo não é evitar a punição do Estado somente, mas conseguir status, condição material. Como num organismo, cada um cumpre sua função sem ver o outro. Sociedades mais complexas, onde a punição não precisa impedir a ação, mas gerar uma pena restitutiva, por exemplo, como uma multa. Uma família não pode impor multa um no outro, porque eles estão trabalhando com o mesmo material. Mas uma sociedade mais complexa pode sim falar assim, ó, você errou ali com esse sujeito, mas vocês nunca mais vão se ver. Você não vai poder agir melhor diante dele. Você não vai poder... Eu bati no seu carro, eu não vou poder fazer alguma coisa, sabe, de... agora você vai ter que ficar de castigo porque você bateu no meu carro. Eu não tenho nada a ver com a pessoa que bateu no meu carro. O que ela pode fazer por mim? Ela pode me pagar. Ela pode me oferecer algum valor amplamente aceito nessa sociedade, uma pena restitutiva, ou seja, que restitui a pessoa prejudicada de alguma coisa, para que as coisas sigam e se façam uma justiça. Percebam como essa ideia de pena restitutiva só faz sentido quando a gente está lidando com pessoas, ou seja, faz mais sentido quando a gente está lidando com pessoas distantes. Se eu aplicasse uma multa, só assim, meus pais me aplicassem uma multa quando eu era pequeno, eu não poderia fazer nada. E se alguém colocasse a pessoa que bate no meu carro de castigo, eu também acho que não ficaria muito satisfeito. Continuando em Durkheim, ele tem um estudo muito pioneiro da sociologia, um estudo que ele fez com estatísticas colhidas na França, sobre o suicídio. E é claro que hoje em dia já é difícil, na época era ainda mais difícil você colher estatísticas sobre suicídio, porque nem sempre aquilo vai ser atribuído da melhor forma. Uma pessoa que toma muito remédio e acaba morrendo, ela morreu por overdose ou por suicídio? É difícil dizer qual era a intenção dela, né, antes de consumir aquilo. Alguns casos são mais claros. Mas enfim, o suicídio ele é um exemplo bom de fato social. Porque embora ele tenha aspectos psicológicos, embora a motivação para uma pessoa tirar a própria vida possa estar dentro de coisas muito pessoais, ele também pode estar qualificado nessa externalidade, generalidade e coercitividade. Então ele pode ser visto como um fato social, como uma coisa.
Assim, dentro dessas qualidades, né, o Durkheim estabelece 3 tipos de motivação social para o suicídio. São esses tipos: o suicídio egoísta, que é aquele fruto do desamparo moral, da depressão, da desintegração social. Ele chama de egoísta aí porque é um suicídio motivado por condições específicas da pessoa. É um suicídio, por exemplo, causado pela solidão, pela dor espiritual que a pessoa tem. E esse é um tipo. Existe um outro que ele classifica como altruísta. É a pessoa que tira a própria vida por uma questão que não tem a ver com ela, mas tem a ver com uma resposta que ela dá à sociedade. Por exemplo, eu caí em desonra, fiz uma coisa muito errada. Então eu vou reforçar esse comportamento de que isso é errado. Por exemplo, eu cometi um crime terrível e a sociedade me olha torto. Eu tenho tanta vergonha que eu vou mostrar isso é tão errado que eu vou me suicidar. Por exemplo, um caso clássico disso é a situação de guerra, no qual a pessoa pode se suicidar tanto por deserção, por abandonar seu país, quanto de forma altruísta por um sacrifício, como um kamikaze que joga um avião contra um navio inimigo. Essa é uma forma também de suicídio no qual você está fazendo isso por um motivo externo, em nome da sociedade. E um terceiro tipo que o Durkheim dá, que é o suicídio anômico, aquele que é fruto da desordem, da perda de referência social, como uma crise. Crises econômicas, em geral, causam esse tipo de reação. Na crise de 29, por exemplo, nos Estados Unidos, muita gente perdeu muito dinheiro e fez essa opção. Assim como essa questão da solidão o suicídio egoísta pode ocorrer em pessoas que estão vivendo sob uma pressão muito grande. Falam sobre isso, por exemplo, existem muitos dados, né, sobre suicídio, eu vou tratar isso brevemente, mas existe uma taxa alta de suicídios entre idosos, porque eles perdem, a vida deles fica mais cara, eles perdem meios para se manter, e eles perdem também uma certa liberdade que é fruto da condição de saúde. E essas categorias, óbvio, não esgotam as causas possíveis, mas podem ser vistas socialmente. Inclusive através de algumas ondas de suicídio causadas por essas circunstâncias, como uma crise econômica. E eu pergunto a vocês, né? Vocês acham que essas categorias são suficientes para explicar? Isso aqui é um primeiro estudo. Isso aqui é um estudo que foi realizado há 100 anos atrás. Ele é fraco comparado ao que a gente tem hoje para explicar essa realidade do suicídio. Mas ainda assim, ele tem algumas categorias que se distinguem bem, que permitiram começar a ter um tratamento diferente para essas causas do suicídio. Ou seja, você pode identificar isso socialmente. Esses casos estão dentro dessas categorias, cada uma vai receber um tratamento diferente, uma ajuda diferente. E a gente precisa lidar com as situações tendo informações, né? A gente olha para a sociedade, colhe informações dali, interpreta aquilo, e através dessas diferentes categorias de interpretação, a gente vê qual é a melhor forma de agir. Aqui, continuando sobre o suicídio, que será um tema que a gente vai tratar um pouco mais à frente, porque teremos uma aula a respeito de saúde mental, baseada nesse livro, que é muito, muito bom. Eu já tive ansiedade, por exemplo, e tenho conhecido pessoas próximas que viveram depressão. E isso aqui ajuda muito, tanto essas pessoas, é um best-seller merecido, quanto aqueles que estão perto delas, que podem auxiliá-las melhor. É um livro muito bom para quem tiver interesse nesse tema. E é uma coisa que aparece cada vez mais na nossa cultura. Existe aqui a série 13 Reasons Why, por exemplo, que fala a respeito disso. E alguns números a respeito do suicídio é que são 800 mil mortes por ano, segunda causa, né, na faixa de jovens. É uma coisa que ela merece atenção. Ela não deve ser escondida, não deve ser colocada debaixo do tapete. Ela também não deve ser vulgarizada, falando dela de qualquer jeito, como às vezes acontece, né? Que pode ser o que chamam de gatilho. Mas é importante tratar disso, é importante os colegas terem alguma liberdade. Inclusive eu ofereço a quem tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, ou quiser falar alguma coisa sobre esse assunto, eu ofereço meu inbox para quem tem, meu número que está nos grupos onde eu dou aula, os 2 cursinhos. Falar sobre isso é uma coisa que a gente precisa. E as razões sociais, né,
como eu tratei ali com Durkheim, elas podem ser várias, de bullying, solidão, medo, ansiedade, violência sexual e doméstica, abuso de drogas, mas todas elas estão dentro de uma pessoa, e essa é a unidade básica onde a gente está trabalhando com isso. A gente não pode salvar as pessoas através da teoria do Durkheim, a gente pode só se orientar melhor. Para ajudar as pessoas diante da realidade do suicídio, a gente precisa lidar com as pessoas diretamente. E é um tema da maior importância. Teremos uma aula sobre isso ainda. Essa aula termina aqui, a respeito de Durkheim. Eu vou deixar exercícios e um resuminho para vocês também. E por último, aproveitando a ocasião, falar do Aldir Blanc, que eu vou ampliar inclusive, que é um dos maiores letristas do Brasil. Ele escreveu para Elis Regina, para o Ginga, para o João Bosco. Esse é um disco dele muitíssimo bonito. Inclusive, esse aqui é o meu disco favorito, no qual ele compõe quase todas as músicas, que é o Delírio Carioca. Quem quiser conhecer a obra do Aldir Blanc, pode escutar esse livro aqui, pode procurar, que muita coisa foi publicada a respeito dele. É capaz dele ser usado em alguma aula de história para falar sobre a ditadura militar. E a gente tem que valorizar a arte do Brasil, valorizar a grandeza do que a gente tem aqui, porque a música brasileira é a melhor do mundo. E isso deve ser sempre lembrado. Obrigado pela atenção e até mais.